Eu sou de uma família muito pobre. Meus pais eram lavradores, eles eram chamados lá no interior de meieiros. O meu pai, por ser epiléptico, em poucos anos ele teve que parar de trabalhar e se mudou para Pequiá. E lá ele vivia de pequenos serviços. Pequiá é um distrito de Iuna, no Espírito Santo, e veio a falecer em consequência da epilepsia, deixando 8 filhos. Eu era o 4º filho, tinha aproximadamente 7 anos, minha irmã mais velha tinha 15, e minha mãe, com aquela turma toda de criança, resolveu ir para um centro maior, Manhumirim, onde a gente se criou. Então, chegando em Manhumirim, nós tivemos o apoio dos vicentinos, a Ordem dos Vicentinos, que era muito atuante na época, que nos ajudava na alimentação. Minhas irmãs foram trabalhar como domésticas, eu e meu irmão mais velho fomos trabalhar, eu trabalhei numa pensão, era ajudante de cozinha, fazia pequenos serviços. Depois eu me tornei engraxate, engraxava na rua, e passei a engraxar numa barbearia. E quando eu terminei os 4 primeiros anos, que na época a gente chamava de grupo escolar, o MEC havia oferecido bolsa de estudo para 15 alunos carentes. Na época só estudava as pessoas que tinham recursos financeiros. Então eu não tinha a mínima aspiração de estudar. Mas, coincidentemente, na época veio essa oferta de 15 bolsas para o Colégio Pio XI, que era o único colégio da cidade, um colégio pago. E eu fui um dos 15 agraciados com essa bolsa. Nós fizemos um concurso, éramos 35 concorrentes. E quando eu cheguei ao 3º ano científico, éramos só eu e um outro colega. Os outros ficaram para trás, porque havia uma exigência muito grande. Até o 1º ano científico, eu ainda engraxava sapato, porque na cidade de pouco recurso, não havia como desenvolver uma outra profissão e trabalhar e ser melhor remunerado. Mas do 1º para o 2º ano, a secretária do colégio me indicou para dar aula particular para o filho de uma amiga dela. E logo depois começaram a aparecer outros alunos para aula particular. E no 2º ano eu já não engraxava mais. O Batista tinha uma característica peculiar, que era gravar o nome de cada um dos alunos. Ele sabia o nome completo dos alunos. Então, no meu primeiro dia de aula, quando ele viu meu sobrenome, ele falou: por acaso você é filho do Vilian Cardoso de Oliveira? Aí eu falei: sou. Ele foi meu ex-aluno, em 1977, 78, se eu não me engano. E isso eu estava em 1994. Né? Quantos anos depois? Nós formamos aqui em 76. Estamos fazendo agora 41 anos de formado. O Batista, quando ele nos deu aula, se foi em 76 nós formamos, ele deu aula logo no início, então acho que foi 71. E o Batista sempre foi um camarada excepcional. Quando eu terminei o 3º ano científico, havia uma vaga para professor de matemática no curso ginasial do próprio colégio onde eu era aluno, o Pio XI. Então, o Colégio Pio XI, onde eu fui aluno, eu também fui professor de matemática por 4 anos. No fim desses 4 anos, eu me mudei para Caratinga, onde precisava de um professor para o curso científico, e eu trabalhei lá por 4 anos. Ainda em Manhumirim, eu iniciei o curso de matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina de Muriaé, e com isso eu pude também ser professor na Faculdade de Caratinga. Logo eles criaram a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga, onde eu fui professor de cálculo diferencial e integral. Me deu coragem para, em 1971, prestar o concurso para professor da UFMG. Lá eu me iniciei em 1971, lecionando geometria analítica.
E em 1972, o professor Edson Durão Júdice, que era meu colega lá na UFMG, me convidou para trabalhar no IPUC. E eu vim como professor de cálculo diferencial e integral, iniciando em 7 de agosto de 1972. Eu completei 45 anos de atuação aqui na PUC Minas. E eu tenho muito orgulho desse meu trabalho, um trabalho que eu venho desenvolvendo. E aqui, além de lecionar, eu participo também do colegiado de coordenação didática do curso de Engenharia Civil. Uma das tarefas que eu exerço aqui, uma das funções da qual eu muito me orgulho, é ser o organizador da comemoração do Jubileu de Prata dos engenheiros formados pelo IPUC. Então, desde 1993, eu realizo esse trabalho. Também trabalho com os alunos em visitas técnicas. A gente visita cimenteiras para ver a fabricação do cimento e algumas outras visitas a obras. Eu acompanho os alunos. Ele é uma voz de serenidade, uma voz de experiência que nós temos no colegiado. Ele faz parte do colegiado da Engenharia Civil, no qual eu sou o coordenador. Isso me traz uma tranquilidade muito grande em muitas decisões, porque eu consigo ouvir a voz da experiência, né? Ele é uma pessoa que está sempre à disposição da gente, sempre à disposição do curso, sempre à disposição da universidade, uma pessoa que veste a camisa desta universidade há algum tempo, né? Não vamos dizer quanto, mas há algum tempo, e veste muito bem, a camisa cai muito bem nele. Batista, como a gente fala, né? Eu não diria nem que é um colega de trabalho, é quase um irmão, né? Eu, pessoalmente, não sei se todos gozam dessa alegria de ter um convívio muito estreito com ele. A minha sala é a primeira aqui no setor das salas de coordenação de curso, e sempre que ele entra, ele não avança sem passar aqui para me cumprimentar. Saímos para almoçar junto muitas vezes. Então, é uma pessoa do coração. Eu fiz o curso de engenharia mais tarde. Eu fiz primeiro a formação como professor de matemática e em 1971, quer dizer, quando eu mudei de Caratinga para Belo Horizonte, e já como professor da UFMG, eu iniciei o curso de Engenharia Civil. Eu fui aluno da Escola de Engenharia Kennedy e me formei em 1975. E durante o curso eu vislumbrei que resistência dos materiais seria a melhor disciplina para eu lecionar, a melhor matéria, porque ela depende muito de matemática e de física. E desde 1976 eu leciono resistência dos materiais juntamente com cálculo e geometria analítica. A disciplina de resistência dos materiais é muito difícil e ele consegue dar uma melhorada na disciplina, sabe? Torná-la mais fácil. Ele é muito dedicado a passar diversos exercícios para que a gente consiga acompanhar a matéria, porque é um currículo muito extenso, sabe? Semestre passado eu fazia resistência B com ele e era um momento que eu estava casando, sabe? Então para mim foi era um período muito difícil, a questão de organizar casamento e enfrentar uma disciplina tão difícil. E o Zé sempre me ajudou em tudo que eu precisei. As vezes que eu precisei faltar para resolver problemas de casamento, ele sempre estava disposto a me explicar a disciplina que foi dada naquele dia e tudo. Então, assim, eu fiquei muito feliz esse semestre, que ele me ajudou bastante. Entendeu? O grande diferencial dele é que ele acompanha os alunos fora da sala de aula. Ele está sempre presente, ele quer saber por que você chegou atrasado, por que você não está legal, porque ele quer saber como você está. E acho que um acontecimento nós temos um grupo do WhatsApp para discutir exercícios e tudo mais, e eu comentei com ele. E ele fez questão de dar o telefone dele para entrar no grupo. Então, acho que o Zé, realmente o grande diferencial dele é querer fazer parte da vida dos alunos como um todo. Quando teve até um outro acontecimento que eu precisei, eu nem comentei com ele, comentei com minhas amigas que eu tive uma dificuldade. Ele ligou para mim
me procurou no WhatsApp para saber como que eu estava, o que eu precisava. Então, ele é humano, ele é mais que o professor, ele é mais que o mestre, sabe? O professor Batista sempre foi uma pessoa muito responsável, né? Muito dedicado. Então, era um professor que a gente gostava de assistir às aulas dele, porque ele tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento, né? E que conseguia passar esse conhecimento de forma muito clara para a gente. Então, era uma disciplina gostosa de fazer e a gente se sentia muito bem dentro de sala de aula. Eu me lembro dele, quando eu fui impostado diretor, um pouco tempo depois, ele chegou para mim e falou: tenista, eu achei um trabalho seu aqui, ó. Na época eu era seu professor. E isso deve ter aproximadamente uns 40 anos, você imagina bem, né? É muita coisa. Mas a gente está sempre conversando, né? E ele é uma pessoa que, assim, é muito bom que a gente ter ele ao lado da gente. A lembrança que a gente tem do professor Batista, primeira é que não é uma lembrança minha só, é uma lembrança dos colegas, às vezes, da mesma época. É da seriedade dele em relação à disciplina lecionada e um professor com uma didática muito boa, ou seja, que atende bem o aluno. Então essa é uma das maiores lembranças que a gente tem dele. Ele sempre foi muito acolhedor, muito competente e sempre atendeu a todos os alunos, né, sem perder a paciência com as dúvidas que nós tínhamos. Se eu tivesse que escolher qualquer empresa para trabalhar, em qualquer época, em qualquer encarnação, eu escolheria a PUC Minas. Portanto, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, nesses 45 anos, não escondo de ninguém que eu sou um professor da PUC. E apesar de ser também engenheiro, eu nunca me apresento como engenheiro, eu me apresento como professor, porque a minha atividade na engenharia foi pequena. O meu relacionamento com os meus filhos é muito bom, porque desde cedo eu os inseri, os dois mais velhos, eu os inseri aqui na PUC, quando na época não existia ainda esse centro de atividade esportiva. Então, a atividade esportiva era aqui próximo do prédio do IPUC, tinha uma piscina e um pequeno campo, e eu trazia meus filhos, e eles se relacionavam com os meus ex-alunos, e aí eles viam os alunos me elogiando, me tratando bem, portanto, eles sempre aceitaram essa minha atividade aqui, minha atividade de professor. Os mais velhos são engenheiros, o Bruni é engenheiro civil, é engenheiro da Prefeitura de Belo Horizonte. O Marco é engenheiro químico e exerce a atividade de perito químico. Para mim é muito gratificante porque eles não escolheram o caminho mais fácil. Então, desde sempre, eles souberam que engenharia é um curso pesado, difícil, exige dedicação, mas eles abraçaram a engenharia e isso os realiza e, por conseguinte, me realiza também. Eu tenho a Bruna, que mora no Rio de Janeiro, ela fez o curso de Direito e trabalha como advogada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A Cássia, que é a mais nova, fez psicologia aqui na PUC Minas e exerce a profissão de psicóloga. Já tem uma clientela considerável e é uma pessoa também que se sente muito à vontade dentro da profissão. Todos eles realmente têm vocação para aquilo que escolheram. São pessoas felizes. Posso dizer que minha relação com ele é a melhor possível. A gente, desde criança, tem um relacionamento de respeito mútuo e de amizade, uma grande amizade. Desde novo, foi sempre ensinado o valor que a educação tem na formação do ser humano e dos estudos. Sempre foi incentivado
que a gente estudasse bastante, né? Então meu pai sempre me explicou que a situação difícil que ele viveu na infância dele, de extrema carência de recursos, né, ele conseguiu ultrapassar através dos estudos e através da dedicação ao trabalho e aos estudos. E isso foi mostrado para a gente como um exemplo e que eu acredito que todos os filhos seguimos. Isso é muito legal. Uma coisa que eu me lembro que era muito legal é que todo domingo ele levantava mais cedo e ia para a fila do cinema comprar a matinê para levar eu e meu irmão para vermos o filme à tarde. E depois de irmos ao cinema, ver algum filme de matinê, a gente saía para tomar um sorvete, na época era banana split, e isso marcou muito a minha infância, assim, até os 10, 11 anos de idade, desde bem novo até essa idade, ele sempre fazia isso. E aí chegou uma época em que a gente começou a barganhar a banana split por mesada, mas mesmo assim ele continuou comprando a banana split. Então a gente tinha mesada e tinha banana split. Sinto muita saudade de poder conviver com ele mais tempo. Quando eu morava em Belo Horizonte, a nossa convivência era muito intensa e logo que eu saí de lá foi sofrido para mim não poder conviver com ele tanto assim. Eu sou a filha mais nova do segundo casamento do meu pai. A minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos. Então a minha vida é toda com ele. Né? A nossa relação é muito boa, ele é meu melhor amigo, né? Então, assim, o dia a dia, a gente faz as coisas. Ele sempre cobrou muito dos estudos, tinha que estudar, tinha que ler, mas nunca com um rigor excessivo, né? O castigo que ele costumava me dar era assim, ele falava, Cacá, você perdeu um ponto. E aquilo pra mim era uma tortura, né? Ao invés dele me bater, e aí eu sabia que alguma coisa eu não ia ganhar. Ou eu ia ficar sem ver televisão, ou um passeio que eu quisesse fazer eu não ia ter. Eu me lembrei aqui de quando eu era menor, quando eu era criança, e eu sempre parceira, acompanhava ele nos churrascos que tinha do IPUC, né, dos alunos. E sempre quando a gente chegava, os alunos começavam a gritar, Batista, Batista. Eu achava muito legal, né, que ver o tanto que ele era a referência. E os colegas dele falavam que eu era o chaveirinho dele, né, que onde ele estava, eu estava junto. A minha relação com meu tio é muito mais que isso. Ele é meu pai, minha mãe, meu avô e meu grande amigo. Ele ensina lições como pai, dá conselhos como mãe, carinho como avô e como amigo é leal, me protege e faz o possível e o impossível para sempre me ajudar. Meu tio é meu grande herói, meu amigo. A Regina é como se fosse filha. Ela é minha sobrinha, é filha da minha irmã mais velha, minha irmã Neuza. E eu vi a Regina nascer e acompanhei a vida dela toda. Ela se formou em Direito, prestou concurso para a Receita Federal, exerceu durante vários anos o cargo de delegada. Então, uma pessoa realizada na sua profissão, na sua atividade, e é uma pessoa como se fosse filha, seria uma quinta filha. Eu acho que eu consigo fazer minha relação com meu avô na minha infância de duas fases. Na primeira, até os meus 7 anos, quando eu morava em Belo Horizonte, a gente saía bastante. Eu tenho minha tia mais nova, ela é só 3 anos mais velha do que eu, e meu avô levava muita gente para passear junto. Eu lembro nitidamente de uma vez, a gente era muito pequeno ainda, mas a gente ia pro zoológico junto. Foi muito legal, só que a gente brigava demais. Meu avô sempre passava um dobrado com nós dois. E quando eu mudei pro Rio, a gente começou a se ver um pouco menos, mas eu tenho minha tia mais velha mora no Rio também, e ele ia muitas vezes visitar ela. Era sempre uma oportunidade boa da gente ir junto. Eu enxergo meu avô como um exemplo vivo que
trabalho duro dá resultado, que as dificuldades estão aí para todo mundo e que elas vêm para fortalecer a gente. O Pedro Henrique, ele é filho do meu filho mais velho, filho do Bruni. Ele se formou em economia pela USP e hoje trabalha em São Paulo, numa empresa lá de São Paulo. E é uma pessoa da qual me orgulho muito, nós temos um relacionamento muito bom. Eu brinco com ele que ele é o meu neto mais querido, e porque é o único, né? Lógico. Obrigada por todo o ensinamento que você dá pra gente. Agradeço por tudo, por todo o carinho, por todo o puxão de orelha e por todo o bem que você faz para toda a nossa sala. Muito obrigada. Desejo a você, como você sabe, toda a felicidade que essa vida pode propiciar a alguém. Você merece, você sabe disso. Que legal a gente estar aqui hoje podendo falar de você, podendo falar dessa figura magnânima que é o professor Batista, que eu sempre gostei e que todos nós, né, sempre admiramos muito. Um abraço, Batista, um abração para você. O que eu tenho para te falar é que você deve continuar sério, didático, amigo, por muito mais tempo, para que eu possa desfrutar a sua amizade. Pai, você é um exemplo para mim e eu fico muito feliz de você estar tendo essa homenagem. Eu tento fazer isso todos os dias, estando ao seu lado, te apoiando. E eu quero dizer que eu te amo muito. Eu sempre te falo isso, que você é o meu orgulho e que eu me sinto abençoada de ter você na minha vida. Te amo muito. Só quero lhe agradecer de ser o melhor tio que poderia ter no mundo. Você é o cara. Você é show de bola. Te amo. Se eu pudesse escolher, eu não teria outro pai. Seria esse mesmo. Eu nascesse muitas vezes, todas as vezes eu gostaria de ser filho dele. Ou poder conviver com ele muito proximamente em outras vidas. Apesar de que nessa vida já valeu a pena demais. A minha vida foi acontecendo, foram aparecendo as oportunidades e eu me orgulho de não ter perdido essas oportunidades, né? Eu as aproveitei muito bem. E o que eu pretendo é continuar trabalhando cada vez melhor. Cada dia que as minhas aulas sejam mais interessantes, sejam mais produtivas, que eu seja mais útil para os meus alunos e desfrutando desse convívio alegre, saudável que nós temos aqui na PUC Minas.